Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo-vos mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, convido vocês a lerem a palavra de Deus no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 em diante. Vou ler a partir do versículo 8, onde está escrito assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Eterno e soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, ó Pai, mais uma vez entrando em Tua presença, para pedir, meu Deus, revestimento, unção, poder, autoridade, para ministrar, Pai, a Tua palavra, Senhor Espírito, a Tua palavra é vida, a Tua palavra tem o poder de nos transformar, de nos vivificar, de gerar em nós vida e vida abundante. Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, concede-me uma revelação baseada mediante a Tua palavra, Pai. Pois o Senhor é o que nos ajuda, que nos fortalece, nos dá da Tua graça. Eu te peço, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero vos falar hoje acerca da vinda do Senhor, da maneira como nós devemos nos comportar até a vinda do Senhor. Sabemos, amados irmãos, que nós estamos em batalha espiritual. E numa guerra, as estratégias utilizadas são fundamentais para a garantia da vitória. Nós estamos em constante guerra contra a carne, contra o pecado, contra a iniquidade, contra a corrupção. E como servo de Deus, nós devemos manter aquilo que o apóstolo Paulo nos aconselha no versículo 12, aguardando a vinda do Senhor, apresentando-nos para esta vinda do dia de Deus, com o nosso coração limpo. Devemos nos manter com a nossa vida limpa perante Deus, para que o arrebatamento da igreja, quando ocorrer, nós não pegue de surpresa. Meu irmão, minha irmã, nós somos servos de Deus e sabemos que passamos por luta, sim. Passamos por dificuldade. E
Precisamos conhecer aquilo que nos pertence. Portanto, nós passamos por algumas dificuldades e o povo de Deus precisa ser alcançado pela misericórdia de Deus. O nosso objetivo é não perder o foco, mediante os acontecimentos que nos cercam, e ao perder o foco, sair da presença de Deus, não nos envolver em discussões que para nós não nos traria nenhum benefício. Dessa forma, acharemos o meio de alcançar a salvação e também alcançar outros povos, tribos, por meio da palavra de Deus, por meio do Evangelho de Cristo. Pois sabemos, amados irmãos, que existem nações que ainda a palavra de Deus é restrita, onde não tenha chegado o Evangelho de Cristo. Precisamos observar e analisar atentamente o que está ocorrendo no mundo. Existe um número assustador de pessoas sem acesso à palavra de Deus, sem acesso ao Evangelho. O Senhor Jesus disse que o Evangelho dele seria pregado nos confins da terra, e então viria o fim. Quando o Evangelho de Cristo for pregado até os confins da terra, disse ele, então virá o fim. O fim ainda não aconteceu, o arrebatamento da igreja ainda não aconteceu. É porque existem muitas nações, muito povo, que na verdade nunca ouviram o verdadeiro, o genuíno Evangelho de Cristo. Então, amados irmãos, como pregadores, nós precisamos observar esse dado. Essa informação precisa servir para cada um de nós como trampolim, para que a igreja de Cristo se lance completamente nesta obra missionária. Eu li uma certa vez uma estatística de que existe mais de 8 milhões de povo não alcançado por meio do Evangelho de Cristo. Provavelmente agora existe muito mais. Entre eles encontram-se as comunidades tribais, os budistas, os hindus, os muçulmanos. E todos nós sabemos que na China é proibido pregar o Evangelho. Os chineses poucos conhecem sobre o Evangelho. Então, amados irmãos, neste grupo estão os adeptos daqueles que seguem a doutrina do Islã, aqueles que são muçulmanos. E eles têm se espalhado pelo mundo, somando milhões de seguidores. Então, amados irmãos, essas pessoas que não conhecem a Deus, ele tem difundido muito mais ainda as suas doutrinas, de espalharem muitas vezes até violência. E a igreja de Cristo deve estar preparada para isso. O apóstolo diz, amados, não ignorei uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Muitas pessoas acham que o Senhor está demorando para vir, mas a Bíblia diz, o Senhor não retarda a sua promessa. Você, meu irmão, você, minha irmã, que tem promessa de Deus, Deus não retarda esta promessa.
Ainda que você acha que está demorando, ainda que algum a tem por tardia, ainda que alguém ache que esta promessa tem se tardado em se cumprir na sua vida, mas é que Deus, Ele é longânimo. Ele é longânimo para cada um de nós. Ele não quer que nós venhamos nos perder, senão que todos venham a arrepender-se. Tem muitas pessoas que perderam a graça de Deus, porque muitas vezes a promessa de Deus foi concretizada em sua vida. E quando a promessa de Deus foi concretizada em sua vida, muitos deixaram de seguir ao Senhor Jesus. Porque quando estava faltando tudo, eles adoravam a Deus. Quando estavam passando por luta, eles adoravam a Deus. Quando estavam em meio a densas trevas, ele buscava a luz. Mas quando a promessa de Deus se concretizou, que Deus derramou abundantemente da graça, da paz, da serenidade, da riqueza espiritual, muitas pessoas adquiriram bens materiais e se envolveram com seus bens materiais e esqueceram de adorar a Deus. E a promessa se tornou em maldição. Muitas pessoas hoje não vão mais na igreja porque adquiriram muitos bens materiais e estão preocupados em aumentar mais e mais a sua riqueza. Portanto, quero falar que precisamos entender que tem um grande desafio a cada um de nós, de anunciar o Evangelho a este povo. Anunciar o Evangelho para aquele povo que está longe da presença de Deus, que está vivendo sobre os regimes que têm muitas vezes proibido o avanço, que têm colocado obstáculo para a propagação da mensagem de salvação nos diversos povos e nações. Precisamos, amados irmãos, realmente cumprir a nossa tarefa de sermos anunciador. Muitas pessoas dizem: eu não tenho condição de sair do meu país. Muitas pessoas colocam dificuldade para pregar o Evangelho. Muitos acham que não tem condições administrativas ou financeiras. Muitas pessoas dizem: não tenho passaporte, não consegui visto, não consegui meio para entrar em outros países. Eu digo para você, meu amado, minha amada irmã, a minha voz, ele tem atravessado a fronteira. Eu já disse isso uma vez e torno a dizer: você pode se tornar um missionário de dentro do seu lar. Eu tenho pregado o Evangelho para multidões de pessoas que têm ouvido a minha voz, pessoas de outra nacionalidade, que têm recebido os áudios de pregação, de ministração da Palavra de Deus, sem eu sair da minha casa. Então você pode ser um semeador de palavra, da Palavra de Deus, fazer as missões, pregar a Palavra de Deus, pregar o Evangelho de Cristo de dentro da tua própria casa. Faça um altar, faça a tua casa ser o altar de Deus. Apóstolo Paulo, ele foi o verdadeiro missionário. Ele viajou por muitos lugares, mas naquela época não existia tecnologia. Eu acredito que se existisse essa tecnologia que nós temos hoje, apóstolo Paulo teria ganhado muito mais alma do que ele ganhou. É muito difícil, amados irmãos, realmente fazer a obra missionária.
para atuar entre os povos que não alcançaram ainda a salvação. Mas nós somos a igreja de Cristo. E o Senhor, Ele não retarda a sua promessa. E o Senhor breve enviará os seus anjos para arrebatar a igreja. O apóstolo Pedro diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimará. Imagine agora você, meu irmão, que está muitas vezes tranquilamente no seu lar, sem fazer nada para Deus. Imagine os seus entes queridos que você nunca pregou o evangelho para ele. E no momento, no abrir e fechar de olho, o Senhor ordene que os seus anjos venham ceifar a terra, venham arrebatar a igreja. A trombeta de Deus soa nos céus. E o Senhor dá a ordem para que a igreja seja arrebatada. Imagine você na tranquilidade do seu lar, a igreja de Cristo sendo sequestrada como se fosse, a Bíblia diz que o dia do Senhor viria como um ladrão. O ladrão, ele vem no momento inesperado, no momento que você não espera. E o momento da igreja do Senhor ser arrebatado se aproxima. Eu não sei se eu estaria terminando esta mensagem. Pode ocorrer no momento que estou pregando para vocês. Mas eu tenho que fazer a minha parte, anunciar. Ainda que seja o último áudio que eu venha fazer. Mas a igreja do Senhor será arrebatado no momento, no abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz que os céus passarão. Haverá uma explosão nos céus. Um grande estrondo. O céu vai se abrir. E todos os elementos que há nos céus irão queimar. Irão arder, ardendo se desfarão. O sol, as estrelas, todo o firmamento dos céus serão abalados. E tudo que há na terra, as obras que nele há, irá queimar. Essa terra pegará fogo. Ele vai pegar fogo, porque Deus enviará sobre esta terra. É a palavra de Deus que diz, não é o presbítero Gregório. Pois tudo vai perecer. Todas essas coisas vai perecer. Portanto, meu irmão, minha irmã, convém que cada um de nós venha aguardar esta vida com nossa vida, essa vinda do Senhor com a nossa vida no altar, tendo uma vida reta, tendo uma vida santa, tratando as pessoas com piedade, apresentando a Deus a nossa vida cotidiana, nos preservando, aguardando a vinda do Senhor, a vinda de Deus. E o apóstolo diz que em que os céus em fogos se desfarão, e todos os elementos fundirão, irão derreter. O sol, a lua, as estrelas. Aqui, esse espaço que nós vemos, amados irmãos, ele será fundido, irá acabar. Mas nós, amados irmãos, que somos servos de Deus, nós que somos comprados e remidos com o sangue do Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós, segundo a promessa de Deus, aguardamos um novo céus e uma nova terra em que habita a justiça de Deus.
Se nós lermos o livro de Apocalipse, no capítulo 21, João disse: e eu vi os novos céus e uma nova terra. O Senhor já preparou esse novo céu e esta nova terra. E nesse novo céu, nesta nova terra, estará a Nova Jerusalém, onde habita a justiça de Deus. O apóstolo Pedro diz assim: mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e a nova terra, em que habita a justiça de Deus. Nesse novo céu, nessa nova terra, não haverá necessidade de haver luz, não haverá necessidade de haver sol, porque a glória de Deus resplandecerá sobre os servos do Senhor. Se você crê nisso, meu irmão, faça a diferença. Levanta da sua vida cômoda, levanta e comece a anunciar o Evangelho. Parece que é pouco você gravar um áudio, mas imagine agora quantas vidas estão necessitando de ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Quantas pessoas nesse instante estão sendo ceifadas, muitas pessoas praticando suicídio, sendo literalmente levado pelo inimigo para a eternidade, vivendo alienado de Deus. Pelo que, amados, aguardamos estas coisas, devemos procurar que a nossa vida seja achada imaculados e irrepreensível perante nosso Deus, vivendo em paz. E buscar a salvação, buscar nos abundar na salvação de Deus, porque Deus é Deus de longanimidade. A longanimidade de Deus é muito grande para com cada um de nós. Amados, vamos buscar nos revestir, vivendo uma vida de santidade. Você me pergunta: presbítero, a tua vida é santa? Não, meus irmãos, eu busco a santidade, eu busco me revestir, eu busco me purificar. Mas enquanto nós estivermos vivendo aqui na terra, somos tentados todo instante. Mas devemos evitar a tentação. Se evitarmos a tentação, se não dermos lugar à nossa vã carnalidade, então nós estaremos nos revestindo da glória, do poder, revestindo-nos da infinita misericórdia de Deus. O nosso Deus, Ele nos deu uma ordem, Ele comissionou a igreja como responsável pela divulgação do Evangelho a todos os seres humanos, a toda criatura. Então, meus irmãos, vamos fazer a diferença. Existe dificuldade, existe muitas barreiras, existe muita barreira para aqueles que querem anunciar o Evangelho. Mas você pode ser um agente transformador, um agente a serviço do Senhor nosso Deus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Permaneça fiel ao Senhor nosso Deus. Amém.